Boa noite a todos, aqui presentes conosco através do Zoom Meeting, e aqueles também que irão assistir essa palestra através do nosso canal do Seara de Luz no YouTube. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje dando início às palestras alusivas aos 39 anos de fundação do Centro Espírita Seara de Luz, com o tema As Parábolas de Jesus. Para começarmos hoje as nossas palestras, teremos aqui como convidada a Rejane Porto, trabalhadora do Grupo Espírita Serviço do Amor, GESA, carinhosamente conhecida aqui em Salvador, que nos trará suas reflexões em torno da parábola do servo vigilante. Então, como toda atividade na Casa Espírita, eu convido a vocês que nos acompanhem na prece inicial. Amigo e Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de iniciarmos mais uma comemoração em torno de mais um ano de atividades da nossa casa de oração, do nosso Centro Espírita Seara de Luz. Apesar de todos os enfrentamentos e dificuldades, apesar do momento pandêmico, estamos todos buscando nos fortalecer cada dia mais na tua proposta abençoada, nesta doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, acertando o nosso passo, nos tornando cada vez mais seguros na nossa fé, e assim seguindo, Senhor, conforme as nossas possibilidades e na tua direção sempre. Abençoa a nossa amiga expositora da noite, a fim de que ela seja bafejada, Senhor, pelas tuas inspirações abençoadas, e assim como o seu anjo da guarda e os mentores espirituais que a acompanham neste trabalho, ela possa trazer para nós também um pouco de si, através das suas reflexões, e inspirada, Senhor, para também chamar as nossas atenções, enquanto trabalhadores, enquanto grupo de trabalho, em torno da parábola, o servo vigilante. E na certeza do teu amparo e da tua assistência amorosa, damos por iniciado o nosso encontro da noite de hoje, rogando sempre a tua permanência em nossos corações. Que assim seja. Então, passo a palavra agora para você, Rejane. Me ouvindo? Ótimo. E agradeço ao convite, e em nome do GESA, nós damos o parabéns, 39 anos, é um adulto, e um adulto certamente com muita história de aprendizado ao longo dessas décadas, e nossa casa fez 35 anos em maio. Somos adultos, 2 adultos nos se encontrando nessa noite. Fiquei muito feliz por estar abrindo. E esse tema, Diego, que você passou, essa parábola, ela é curtinha, mas toda a parábola de Jesus, o ensinamento de Jesus tem muito simbolismo, né? Os personagens são bem colocados e a história tem sempre um conteúdo interessante para todos nós. E nessa parábola daqui, que ele fala sobre o servo vigilante, só pelo título a gente já traz um pensamento, né? Porque o servo é o trabalhador, é alguém que está a serviço. Não é como outras parábolas que Jesus chamou pessoas que estavam à disposição, ou falou a samaritana, ou foram outras situações. Ele coloca uma situação em que é chamado a atenção desse trabalhador, desse servo. E o interessante é que essa parábola, esse ensino de Jesus, ele profere entre um dos últimos encontros que ele faz com os seus discípulos e a multidão. Tanto que na Bíblia, eu fui dar uma olhadinha, e lá está muito interessante, que diz assim, ó, está contido no sermão profético, o princípio das dores, ou seja, os últimos momentos de Jesus, onde ele já pressentia, já percebia, né, que seriam seus últimos passos entre os discípulos e entre o povo. E aí, nesse sermão, ele faz várias advertências para o futuro, para o que vai chegar, e como vai chegar. E uma dessas partes é essa parábola. Eu queria ler para a gente. Ela é curtinha,
fica mais interessante para a gente entender. Ele fala, a determinado momento da sua fala, junto aos discípulos e à multidão, Jesus diz: estejam cingidas as vossas cintas e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das bodas, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo que ele se cingirá, os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Vou parar um pouquinho por aí, porque só esse pedaço já diz muita coisa. Jesus diz assim: estejam cingidas as vossas cintas e acesas as vossas candeias. E aí, para a época, o que seria cingir as cintas? Em outros discípulos, na própria Bíblia que eu li, fala: estejam cingidos os vossos lombos, né? E acesas as candeias. Naquela época, os homens se vestiam de túnicas que iam até os pés e às vezes até rastavam ao chão. E o trabalhador, para trabalhar, tinha que ajeitar essa túnica para permitir que ele tenha movimento e presteza no seu trabalho. Então, eram cingidas à cintura, eram puxadas para cima para ficar até o joelho, para que as pernas movimentassem livremente. Então, todo trabalhador que estivesse em trabalho, ele estaria com essa túnica cingida. Então, Jesus disse: se prepara, né? Se equipa para o trabalho, livre as pernas, fique atento. E as suas candeias, que as candeias, que nós que somos nordestinos podemos dizer assim, se fosse para a gente o fifó, né? Quem já ouviu falar do fifó? Então, a candeia é aquele pequeno instrumento que ilumina, né? Que tem o óleo ou líquido inflamável dentro com um pano, e esse pano vai sendo queimado, umedecido e vai sendo queimado, gerando uma luz, e essa candeia é o que segue, ilumina os caminhos, porque naquela época não existia luz elétrica durante muito tempo, né, da nossa vida de civilização, não existia. Então, era a candeia, tanto dentro de casa quanto fora de casa, a candeia é que iluminava o caminho. E dentro de casa, você deixava ao alto para que iluminasse todo o ambiente. Ora, ele recomenda que esse servo esteja atento, esteja pronto para o trabalho e esteja com todo o ambiente iluminado. Isso é um ponto. Outro ponto interessante é o que é ser servo, não é? Não é qualquer trabalhador, é aquele que atende a um senhor. Ele é totalmente entregue ao que o senhor lhe coloca a mão para realizar. O servo, ele não tem, e na época que surgiu, era muito usado no tempo feudal, né, os senhores de terra e os servos. Eles não tinham direitos a nada, só a servir. Olha, Jesus nos chama, conclama aos discípulos e à multidão que seja esse servo, essa pessoa que esteja a servir a um senhor, a um dono de propriedades, a essa autoridade, e que esteja alerta para que, quando este senhor retorne das bodas à sua casa, prontamente se abra a porta no momento em que ele bater e queira entrar. Aí já vem outro detalhe. Um senhor que sai para as bodas e deixa a sua casa, a sua terra, nas mãos dos servos. Então, existe uma característica aí que a gente pode depois pensar, né? Esse senhor confia aquilo que é de mais caro a um senhor, que é a sua propriedade, e a propriedade pode ser uma terra, pode ser uma casa, pode ser qualquer edifício que seja dele. Então, ele se ausenta confiando, mas existe uma exigência que ele seja
vigilante, não é? Outra coisa interessante que ele coloca aqui, ó, para que ele, ao voltar das bodas e bater a porta, logo lhe abram. Ou seja, é necessário que a gente tenha clareado o caminho para que quando solicite que a gente vá abrir, a gente possa caminhar sem tropeços, porque está iluminado. E aí ele segue: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando, quando ele vier. Em verdade vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, chegando e os servirá. Tem uma coisa interessante disso aqui, gente, que é: o que é estar em vigília? A gente tem dois momentos na vida da gente, no cotidiano da vida da gente. A gente está em vigília ou a gente está dormindo, não é? São situações e estados totalmente diferentes que o ser humano encara. Quando a gente está dormindo, o nosso consciente está adormecido. As nossas atividades físicas, mentais estão todas diminuídas. Nós estamos em repouso. Nós estamos entregues a uma situação de segurança. Tanto é que o organismo não está em alerta. Não está em perigo. Não há acionado em nosso organismo nenhum sistema de hormônio, de neurotransmissor para estar alerta. A gente precisa estar relaxado, entregue. Em vigília é o inverso. Em vigília, todos os nossos sistemas, todo o nosso organismo estão a trabalhar em movimento muito mais acelerado. E nosso cérebro, nossos sentidos todos estão voltados à vida e às realizações. Então, estar em vigília é estar atento, é estar presente, é estar conectado, é estar sabendo, né? É estar realizando. Olha os verbos, né? É estar existindo plenamente. Então, é necessário que esteja em vigília. E aí, tem uma outra coisa que eu queria colocar aqui, esse indivíduo em vigília, tem um detalhe dessa parábola que diz assim: o Senhor não diz quando vai voltar. O Senhor apenas vai. E quer que, ao voltar, a tempo e a hora estejam prontos para abrir a porta da sua casa. E ele poderá chegar na segunda vigília, na terceira vigília. Eu achei tão interessante isso, porque antigamente, naqueles tempos, se contava o tempo de forma diferente. E o tempo da vigília, para os romanos eram 4 períodos, da noite até o amanhecer. Para os judeus eram 3 ou 4. Só que ele não fala de você estar atento à primeira vigília, nem à última. Olha, porque na primeira vigília, a possibilidade de a gente estar atenta é muito grande. Porque é início da noite, o sol se pôs, a noite começa, nós ainda estamos atentos. É só ficar esperto que o Senhor vai bater na porta. E ao final, a última vigília, a gente já está o quê? Ao despertar. Nós já estamos saindo do sono profundo, já saímos, já estamos voltando à atividade plena, já estamos tomando consciência de tudo. Vai ficar fácil se o Senhor bater. Não. Jesus não quer isso. Jesus quer aquele que seja capaz de ficar atento em vigília na segunda e na terceira, ou seja, tua madrugada toda você está a zelar por minha casa. Por que que este Senhor quer que esses homens fiquem acordados? Por capricho? Por simples servir a ele e não ter que demorar a porta para entrar porque está cansado das bodas que veio? Não.
Não é por capricho. Ele quer por zelo, porque ele largou sua propriedade às mãos desses servos e saiu, e quer que ela seja bem zelada. O que seria para nós essa propriedade, né? O que seria para nós essa terra, esta casa, que esse Senhor sai e deixa na mão dos servos? E o que quer dizer essa pequena parábola naquele momento em que Jesus já previa o desfecho do seu desencarne aqui? Ele já sabia que ele iria deixar a terra. Nesse momento, essa parábola eu não entendo como o Senhor sendo Deus. Eu entendo o Senhor sendo o próprio Jesus. Jesus estava aconselhando, alertando, chamando aquela multidão, especialmente seus discípulos. Ele iria se ausentar. Agora, que interessante, a gente tem a leitura que Jesus se ausentou para a morte, né? Pela morte e pelo sofrimento. Mas aí na parábola, ele se ausenta pela bodas. A bodas é totalmente diferente. É um momento de celebração, de um casamento, de união, não é? De uma nova etapa de vida para dois seres que irão gerar famílias e etc. Então, é um momento de felicidade. Esse Senhor sai para as bodas. Então, Jesus vai e vai deixar na mão dos seus servos a sua propriedade, a sua casa, a sua terra. Então, para nós, o que seria isso? Jesus sai do próprio planeta Terra, desencarna e deixa a esses que ele, durante esses 3 anos, ensinou, orientou, exemplificou, socorreu, acolheu, buscou justiça, buscou igualdade, tudo isso que a gente já sabe. Deixou tudo pronto e entregou, mas faz uma exigência dessa vigília, dessa responsabilidade desses servos para com isso. Então, esse momento em que a gente serve, a gente recebe isso em mãos, ele vai ser diferente para cada servo. Aí eu lembrei muito dos discípulos dele, dos 12, porque eram vários, né? Diz que eram 70, até mais que 70. Mas esse 12, quando a gente começa a ler e ver sobre eles, cada um tinha uma característica, não é? Uma personalidade e um papel na história. Então, Jesus deixou isso para todos eles, inclusive para o próprio Judas, que ele sabia da fragilidade de Judas e dos conflitos, mas em momento nenhum ele excluiu Judas desse convívio. A todo momento ele oportunizou. As circunstâncias e as escolhas de Judas é que o distanciou de Jesus no momento último, né? Que até o momento último Jesus conviveu com Judas. Então, esses seres todos, cada um com sua particularidade, não existia perfeição em nenhum. Não existia completude em nenhum. Todos se completavam, cada um com sua característica. Quando a gente lê o livro sobre Paulo de Tarso, o de Emmanuel, vocês já leram este livro? Ele é um livro muito bonito, grande e alto. Paulo e Estevão, desculpe, né, Paulo de Tarso. Ele fala do convívio em alguns capítulos, de Pedro com, se eu não me engano, Lucas, com outros discípulos, a dificuldade de Paulo pelo temperamento com os outros. Então, aquele conflito de personalidade, de temperamentos, mas todos se completavam. Então, o que Jesus quer de cada um dos seus servos não é que ele seja perfeito, concreto, pronto, porque nós estamos em processo, mas que nós sejamos o servo. O servo, ele fala muito do servo nas parábolas, no ensinamento dele. Então, esse ser
que está ali para servir a alguém e a algo. Servir quando você serve, você se põe à disposição do outro que lhe solicita algo e realiza. Tem um conceito de servidor público, dá seu tempinho aí, viu, viu, Diego? De servidor público, que é interessante por que servidor público tem instabilidade? Porque o critério de quem serve ao público não é buscar um retorno financeiro, nenhuma estabilidade financeira para exercitar a sua função. Ele está a servir ao público, então ele tem que estar à disposição. Tanto é que o servidor público, ele é concursado, ele entra numa função, ele não pode galgar outras. Para ele galgar outra, ele tem que fazer outro concurso. Então, existe um plano de carreira, que é esse plano de carreira que Jesus faz para os servos. Se você for bem servidor público, se você obedecer a todo o estatuto que prevê, que assegura que você sirva bem ao público, à coletividade, você vai alcançando esses caminhos. Se você não corresponder a isso, você não serve. Aí tem todos os processos legais para te tirar disso. Então, quem está a servir não pode ter outro foco senão o serviço. Então, quando Jesus vai embora, ele deixa o legado do Evangelho que vai reconstruir o mundo no seu conceito espiritual. E para isso ele precisa de pessoas que queiram servir atentas, despertas, acordadas, dispostas, cuidadosas, zelosas e que se submetam ao sacrifício. Isso é muito. Não é não, porque a gente faz isso o tempo todo. Só que o foco só é outro. Uma vez eu estava conversando com uma colega minha de trabalho, ela fez assim para mim, não sei como você tem tempo de fazer tanta coisa, Rejane. Deus é que sabe como é que eu faço. Que eu não faço bem feito, não, eu vou fazer. Mas, assim, muita dedicação, muito tempo. Eu fiz assim, mas isso daí só é foco. Porque, olha, você, ela estava fazendo mestrado. Então, quem já fez mestrado sabe que é uma Deus me livre. Esse desafio eu não vou, porque é muito, né? E trabalhando. Então, ela trabalhando, ela tem filho, tem família, ainda faz o mestrado. Ela não está sacrificando suas horas, não está sacrificando a sua energia para produzir algo, ela está a serviço, mas está a serviço da sua construção profissional, que vai retornar para a comunidade de alguma forma, claro. Então, todos têm capacidade de fazer isso. Só que a gente não tem foco sobre isso. E, assim, para nós ocidentais, é mais complexo ainda buscar o foco naquilo que é, na verdade, de essência, não de matéria, né? Então, focar no serviço espiritual para o outro e também para si, que é outro aspecto, é muito mais complexo, porque não é a nossa vivência, desde aquele tempo já não era a nossa vivência. Então, o que eu estou colocando isso é que esse servo que Jesus coloca não é aquele que está completo, pronto, mas é aquele que está disposto, acordado, atento, não é? A essa coisa. Outra coisa interessante, outro ponto interessante que ele colocou aqui é que o Senhor, quando voltar e encontrar, antes de falar disso, eu vou lembrar dessa quarta vigília. Ele quer ver se você vai estar na segunda ou na terceira vigília acordado. Ele quer testar o nosso sacrifício, a nossa capacidade de. Porque ficar acordadinho não é fácil. Mas quando você tem um motivador forte, você realiza. Eu lembro, agora estou falando muito de mim, porque eu lembrei de uma coisa assim. Hoje eu penso, mas não sei, quem aqui é mãe, e hoje em dia até os pais, né? Graças a Deus entram nesse processo. Mas quantas vezes eu passei a noite inteira em claro,
com o filho doente, de manhã tomava banho, saía às 6 horas, dava um plantão de 12 horas. Aí voltava para voltar ao processo. E a gente encontra a energia, porque o foco é o amor, é o zelo, é o cuidado àquele filho que foi nos dado. Nesse momento a gente está servindo ao próprio filho e a si mesmo, quanto mãe, né? Então, em todo momento a gente consegue fazer isso. A gente encontra isso. Mas há pessoas que ainda não construíram esta resistência. Ou há momentos em nossa vida que a gente ainda não tem essa resistência construída. Porque não é só pessoas que podem e que não podem, pessoas que conseguem e que não conseguem. A gente também, em muitos momentos de nossas vidas, a gente não tem. E a gente também tem que admitir, nesse momento eu não posso servir a esse Senhor. Nesse momento eu posso. Hoje em dia a gente trabalha muito com a noção da nossa realidade. Nós que somos trabalhadores na seara espírita, né? Somos cristãos, e o espírita se dá, sem ter essa percepção, porque está em vigília, está consciente de, né? A gente tem que também estar consciente das nossas limitações, das nossas capacidades. E chega um momento que a gente até cobra, né? Ainda tem uma relação assim. Ele diz aqui o que o Senhor vai fazer se encontrar, mas a gente também tem, até inconscientemente, uma relação assim, de que se a gente fizer isso, de se a gente for esse bom servidor, se a gente for essa boa pessoa, se a gente for evangélico, se a gente for essas questões todas que a gente valoriza para nós, do ensinamento de Jesus, a gente vai ter um paraíso, ou seja, estaremos em condição de felicidade tal, né? Porque nós fomos pessoas boas. Como se ser bom pudesse nos dar a possibilidade de estar em plena satisfação de tudo que a gente julga ser felicidade. Ou seja, eu faço, então eu recebo. Quando o processo de fazer e receber, a lei é a mesma, ação e reação, mas a reação à ação da gente vai na capacidade do que a gente precisa naquele momento e do que a gente alcança. Então, às vezes, a gente precisa ter noção do que a gente tem resistência, do que a gente pode e do que a gente não pode, porque o servo também não pode entravar o processo. Talvez Judas tenha sido muito mais coerente quando foi embora do que ter ficado. Não é? Então, às vezes, na casa, a gente falando para irmãos de centro espírita, às vezes, o irmão que foi tenha muita consciência de ter ido, às vezes não tem, na maioria das vezes não tem, mas foi porque ainda não conseguia ser o servo para ficar, porque não é mole. Não é mole no sentido de ser mole mesmo, não é uma coisa mole, é trabalho, né? Não é mole, é trabalho, é juntar um dinheirinho e na confiança. A gente está lá na fundação fazendo reboco, todo mundo acha lindo, a gente está com a conta da obra imensa e o caixa assim. Eu não sei o que vai ser, mas vai ser. O que a gente tem que fazer é trabalhar, e ter consciência, e trabalhar, e ter a coerência também do que você está trabalhando. Em que casa você está sendo servo? Qual é a propriedade? Qual é o senhor que você aceitou para você? Para você se submeter, o servo se submete. Mas se submete porque confia. Eu digo o cristão, né? Porque o servo do conceito da submetia por processos de escravidão, de relação social, de poder e todas essas coisas, mas a gente se entrega por confiar que esse é o melhor Senhor para mim. E eu, ao obedecê-lo, eu estarei só ganhando, enquanto espírito, e aprendendo muitas coisas. Principalmente a humildade, e às vezes superar os meus próprios desejos imediatos, encarnado por um desejo mais transcendente, mais essencial, tá? Mas aí eu falei desse Senhor que vai e deixa, sendo essa alegoria, a gente entende do Jesus que vai, o Cristo que vai, e deixa o planeta, deixa a Terra, para os seus servos. Esse ambiente que ele deixou é de extrema confiança. Ele ir e deixar
nomeando a quem ele está deixando, porque ele nomeia quando ele diz isso, né? Então, ele confia nesses trabalhadores, mas exige. E aí, quando ele retorna, que encontra, que bate e que prontamente se abre as portas para ele, e que ele volta à sua casa, cansado, porque, né, bodas, altas horas, encontra a sua casa, ele, o Senhor, é que agora vai cingir-se, e a gente vai parar para discutir essa questão do que esse Senhor cingir-se para o seu servo, esse papel inverter, não é? Nesse momento. Então, nós estávamos dando seguimento aqui, nós estávamos falando sobre esse Senhor que retorna à sua casa e, ao ser recebido de pronto pelos servos, ele vai servi-los. Aqui diz, ele cinge-se, vou ler de novo. E que o Senhor achar vigiando, quando vier, em verdade vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Olha, essa passagem, assim, na perspectiva do Senhor, Mestre Jesus, e desse retorno, ele cingir-se. Lembra que a gente falou dessa imagem do que é o cingir-se? De puxar as suas vestimentas até o joelho, prendê-las, para que suas pernas pudessem ficar ágeis para o trabalho, ou seja, o Senhor se coloca à disposição para o trabalho e convida os servos a sentar à mesa. Repare, a mesa do Senhor. Convidar os seus servos, aqueles que lhes servem, por quantas vezes esse servo não foi o que colocou a mesa para esse Senhor, cozinhou para esse Senhor, lavou, passou, cuidou da sua terra, das suas propriedades, para dar ao Senhor de tudo no seu resultado. Ele convida à mesa e os serve, os alimenta, né? Os dá da vida, que é o alimento. E o prazer que é desses servos poder estar à mesa e a surpresa também de estar à mesa do Senhor, se sendo servido por Ele. E Jesus fez tanto isso aqui, né? Quantas vezes Jesus serviu? Jesus tanto se deixou ser servido, ou seja, ele se colocou na posição de se reconhecer quem ele é e permitir aos irmãos que o reconhecesse como filho de Deus, como também mostrou que o Filho de Deus também está aí para servir, e serviu curando, e serviu acalentando, e serviu ensinando, testemunhando, serviu corrigindo, serviu questionando, serviu buscando justiça, né, a todos nós. Então, esse resultado do esforço e da postura do servo é a inversão da situação. Aquele que serve será servido. Aquele que ama será amado. Aquele que cuida será cuidado. E nessa situação, olha que será cuidado, amado e serviço pelo melhor dos melhores, que é o Senhor. O Senhor não diz assim, agora fulano vai servir ciclano na minha mesa. Não, ele se disponibiliza para servir o servo. Ele reconhece do esforço. Ele dá a nota máxima àquele que estava em vigília durante este processo em que ele foi. E olha que Jesus foi de forma muito dolorosa. Foi uma orfandade imensa para todos, porque ele chegou e mostrou e prometeu e transformou tanto, entusiasmou tantos,
e depois ele se ausentou do cenário. Então, foi uma orfandade muito grande, não é? E aí ele retorna para aqueles que ficaram firmes e que também tiveram ouvidos de ouvir, né? Porque ele também orientou muito, ele disse muito. E às vezes nós somos assim, a espiritualidade nos diz muito, olha aqui, olha ali, e às vezes fala como por parábolas. A espiritualidade, ela é discreta, ela é respeitosa, né? Ela é muito criteriosa na condução e orientação de todos nós. Mas a gente não está vigilante para perceber, para ouvir, não está esperto, né? Muitas vezes não está zeloso de nós mesmos, e aí a gente perde o momento, perde o time, depois que passa por tudo, o processo, sofrendo, meu Deus, era aquilo que eu não percebi ali. Aí, tem uma coisa que me veio agora. Jesus, ela não é uma mãe, repare. Por que não veio uma Jesua, uma Josefina, qualquer outro nome? Veio um homem, não é? A gente podia dizer sociologicamente, dizer que era por causa de mil coisas. A figura tinha que ser masculina, porque naquela época, porque não sei, mas tem uma questão assim, que é do feminino e do masculino. A mãe, ela orienta, ela ensina, ela tem paciência. E se você se sentir que a pessoa o filho não entendeu, ela fala de novo, ela fala de novo, ela fala de novo, porque ela quer que o filho entenda, acerte e melhore. E às vezes a gente quer seguir, que o filho siga aquilo ali. E o filho não aprende. A gente não matura se só seguir aquilo que me diz. A gente matura se a gente ouvir e escolher. E muitas vezes a gente não tem ouvido de ouvir, então não adianta você. Aí o filho, por exemplo, não quer procurar emprego, está escolhendo emprego, e a mãe vai correr atrás, vou arranjar alguém, futucar aqui, dar um emprego para o filho, agora você vai, conseguiu para ele. Ele não entendeu. E é capaz de fazer mal do emprego que conseguiu. Porque ele não entendeu o processo. Você forçou. Então, a figura... Aqui tem algumas mulheres, concordam com esse raciocínio feminino da mãe? Então, às vezes o pai diz assim, 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 vá. Não vai, meu filho, então, e fica esperando quando ele voltar, o pai devia ter ido, agora vá. Então, é diferente. Então, Jesus veio, deu os exemplos, fez todo o processo e entregou. Olha, entregar, repare, Jesus, que era o mentor supremo, né, diz que é um engenheiro cósmico que construiu o nosso planeta, encarna naquele momento segundo da consciência espiritual. Eu entendo como momento segundo, eu entendo como momento primeiro, quando a gente começa a entender o monoteísmo, o Deus, a origem única, né? A origem única, né? O Deus católico, mas essa origem única que a concepção nos chega, né? E todo aquele decálogo, toda aquela condição de conduta humana para desenvolvimento. Ele vem no segundo momento. Ele construiu esta casa, ele organizou esta casa, e ele vem, encarna, para construir o segundo momento, ele mesmo. E depois ele entrega, confia e vai embora. Ai, meu Deus, eu, Rejane, por isso que eu nunca vou ser Jesus, porque eu não ia confiar. Negócio de arrumar a casa, fazer a casa, mas Deus disse que foi 7 dias, duvido que tenha sido 7 dias, meu filho, eu acho que foi muito tempo fazer esse planeta, para depois eu entregar para os discípulos e olhar assim, ai meu Deus, esse Judas, ou Jesus, e fica pensando, Pedro vai penar tanto, né, mas assim, Paulo vai fazer isso com Estevão, meu pai, entendeu? Então, ele deixa, ele entrega, ele confia nas nossas imperfeições e nas nossas perfeições. E a gente faz concepção de que a gente não pode ter imperfeições, só perfeições. E dentro da doutrina espírita, a gente constrói esse negócio. Eu não sei onde a gente construi isso, porque você lê os livros da doutrina,
Os 5, não são 5? Acho que são 5. Não diz isso para a gente. A gente lê a Obras Póstumas de Allan Kardec, não diz isso para a gente. Né? E a gente constrói isso. Isso é uma cultura enraigada de nós que fomos católicos, de outras encarnações, dessas institucionalizações da fé toda que nós todos passamos, do bem, do que seja o bem e o mal, do que seja a conduta. Então, a gente precisa largar desse entendimento e entender o que Jesus quer dizer. Ele quer que a gente sirva, ou seja, se entregue em confiança ao trabalho pelo Senhor e que a gente vigie. Só isso. Porque se você vigia e serve, tudo vai dar bem dentro daquilo que você está abraçando, que é o evangelho que ele está dizendo. Né? Ele está ao norte, que é o evangelho. E aí a gente caminha. E aí, qual vai ser o retorno? Vai ser o serviço que Jesus vai nos dar. Ele coloca na mesa dele. Eu imagino assim, meu Deus, eu estar à mesa de Jesus, acho que eu não tenho coragem de sentar. Que dirá deixar que ele me sirva. Não é? Mas é isso que ele diz, se tudo for feito conforme seja o necessário, você terá este momento pleno de essência, né? Você vai alimentar o seu ser através de mim. Porque está à mesa servido por Jesus está alimentado o meu ser através do Mestre Jesus, né? Mas para a gente seguir mais adiante, eu queria trazer essa parábola. Diego me deu essa parábola e eu fiquei toda assim, cheia de métrica para, né? Arrumar não sei o quê. Depois eu falei, meu Deus, por que ele me deu esse negócio? Porque eu sou muito assim, sabe aquela passagem de Maria e Marta? Sabe? Eu sou uma Marta. É horrível ser uma Marta, minha gente. A gente sofre ser Marta. Marta dentro de centro espírita é pior ainda, a gente sofre demais. Marta dentro de casa, Jesus tem misericórdia. Em pandemia, ser Marta dentro de casa, tu imagine. Então, a gente quer preparar tudo para receber o Jesus, né? Tem que estar tudo bonito, cheiroso, maravilhoso. A gente só sabe manifestar a nossa forma de ser crente ou de abraçar o evangelho, tornando o ambiente favorável à presença do Jesus de forma mais material. Nós somos zelosas do acontecer, do realizado, não sei o quê. Mas a Maria é zelosa do existir, do receber Jesus, do comungar com Jesus, né? Então, como nós vamos ser esses servos vigilantes, que precisamos ser um pouquinho de Marta, viu? Porque não constrói centro espírita, nem fundação, nem nada na vida, só sendo Maria, né? É que nem sala mediúnica. Para o médium sentar lá e ser o melhor médium na comunicação, alguém abriu, alguém limpou, alguém deixou cheiroso, alguém organizou, botou água fluidificada, o sonzinho, né? A luz tem que estar lá acesa, paga a conta, tem que ter água. Então, assim, tem que ter a Marta e tem que ter a Maria. Então, todo mundo tem seu papel. Mas a gente recebe melhor Jesus pela essência. Porque há de se perguntar, eu botei Jesus como aquele Senhor que foi e que vai voltar. Ele vai voltar e ele já voltou. Cadê Jesus? Né? O que é o voltar de Jesus? O que é o voltar de Jesus? Nós que somos espíritas, que não temos uma construção muito lógica, assim, de historinha, né, de simbolismo, que Jesus volta, que Jesus recebe que no altar, essas concepções, né, que a gente busca desconstruir. O que é a volta de Jesus? O que são esses últimos tempos, esse retorno desse Senhor? Eu O que acredito. será que... E é o Consolador, é a volta de Jesus. Hã?
essa doutrina maravilhosa, o Consolador, o nosso, né, é a volta de Jesus para nós, não sei, um modo de pensar. Sim. Eu acredito também, Rejane, que seja o retorno dele é, de fato, a aquisição da nossa consciência desse papel de servo, por exemplo, que você colocou ao longo da exposição. Né? De entender-se, não é? Você perceber-se parte da obra, perceber a sua responsabilidade e, como é que diz, trabalhar em função desse retorno, mas sem expectativa de que ele vai acontecer amanhã, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Só a ideia de que a gente, né, e aí eu acho que é a consciência, a ideia de que eu devo prestar contas do meu serviço, se vai ser daqui a 2 dias, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 30 anos, ou daqui a um século, pouco me importa, mas é essa consciência do dever que vai me fazer continuar seguindo, né, e atuando. Aí você falou uma coisa que eu achei interessante sobre o status, né, do servo da primeira, da segunda e da terceira vigília. Como a gente se empolga, a gente se anima com a mensagem, com a proposta, e aí adormecemos na dificuldade, né? Viramos o servo da primeira vigília. Isso. Né? E aí não alcançamos, aí voltamos, despertamos no susto, porque aí vem as nossas dificuldades. A gente torna a tentar se manter acordado para dar seguimento. Todo esse processo, né, a meu ver, da forma como você colocou, vai sendo essa construção dessa consciência. Sim. Que, né, do servo não que está longe de ser aquele que você bem diferenciou no início, mas o servo como Jesus propõe, né, o Senhor que também serve, o Senhor Sim. que também reconhece o trabalho do seu servo e serve a ele como gratidão pelo serviço prestado, né? Então eu vi também muito sobre essa forma. Isso mesmo. É interessante o que é Margarete, né, que falou sobre a doutrina, porque nós temos isso enquanto estudo, que a doutrina é a terceira revelação, né? Que os conhecimentos chegam depois que a humanidade matura sua capacidade de entender através da doutrina. É como o Evangelho redivivo, porque traz à tona valores que foi esquecido nessa trajetória de mais de 2000 anos do cristianismo. Isso é verdade. Mas eu entendo que a doutrina espírita, ela veio para preparar esse momento da vinda de Jesus. E o que é essa vinda de Jesus? Na verdade, a vinda de Jesus não é ele vindo. Porque a vinda de Jesus, no primeiro momento, foi ele vindo. A gente tem essa informação de que Jesus reside na estrela solar, se reúne, né, na estrela solar com outros diversos espíritos do nível dele para regir o sistema solar. E quando ele encarna aqui, ele tem que fazer um processo de redução perispiritual, não é um retrocesso, é um reviver processos que ele passou para chegar ao nível que nós estávamos, né? Nem que nós estávamos, que é como se ele estivesse buscando a sua consciência cósmica íntima, coisas que estavam muito distantes. Ser primitivo para Jesus, primitivo assim, corpo primitivo, consciência primitiva, cérebro primitivo, para o staff de Jesus, é muito processo de retomada do que foi passado na vida dele, enquanto espírito. E ele vem. Agora, ele vai. Essa vinda agora é inverso. Não é ele que vem, é a gente que vai. Só que para a gente ir, a gente tem que passar pelo que a gente está passando. Né? Que chegou e assustou todo mundo. A gente achava tão didático, bonitinho, passa do planeta de prova e expiações para o planeta de regeneração. A gente pensou que ia ser tudo tão bonitinho, não arrumadinho, formatadozinho. Ai, Jesus, nada disso. Para isso acontecer, ó, nós estamos vivenciando o joio e o trigo da forma mais clara dentro de nós nesse processo. É externo e é interno. Então, o joio e o trigo está forte. Aquilo que não serve mais e aquilo que serve. A gente está na luta para desvencilhar um do outro e jogar o joio fora.
E nós estamos começando a jogar o trigo fora, em vez do joio, né? Então, é a gente ascendendo para ele. Jesus não vai voltar, bater na porta de uma casa que para ele não tem significado. Só tinha porque ele sabia que é a casa onde o servo vive e onde o servo tem que aprender. Mas essa casa agora ela tem que se transformar. É a gente que ascende. A gente melhora na nossa essência para receber Jesus. Porque para sentar na mesa do dito cujo é só coisa simples. Para receber o alimento da mão dele, que ele cingiu sua túnica, ele produziu aquela ceia, aquele alimento para a gente, não é qualquer alimento, não é a acarajé da esquina, né? É um alimento de alma. Então, a gente tem que ter capacidade disso. Para isso acontecer, a gente tem que depurar. Sabe? Uma imagem muito clara, assim, quando você tem, no meu tempo de criança, não tinha isso de tomar remédio e botar pomadinha para estourar o furúnculo, não. O furúnculo esperava abrir o olho e o pai ia lá e pá! Né? Pronto, tem que tirar o carnegão. Fica feio isso, filmar, né, para botar na palestra, tirar o carnegão. É simbólico. É porque eu não sou Jesus para fazer simbolismo bonito. Então, assim, depurar é isso. O que é que se depura? O que é uma inflamação? O que é, né, um carnegão? O que é um pus? Um pus é uma lesão ali, ou invasão ao tecido que altera a segurança daquela região, põe em risco o organismo, e o organismo vai para ali, ó, para combater, para limitar, para deter ali, e depois que deteve aquilo ali, que combateu, que gerou todo aquele processo, ele tem que botar para fora, porque aquilo não serve para o corpo. Nós estamos vivendo isso. Não tem como sumir o que existe. O que chegou e se instalou não some, porque se instalou. Tem que ser combatido, delimitado, circunscrito, depurado, jogado fora. Então, nós estamos vivendo esses momentos de várias formas, né? E nesse processo que é doloroso, a gente vai tomando consciência. Então, a gente ganha consciência pela dor. A dor é um processo de dor do ser vivo. A dor não é só um processo de lei, de ação e reação em cima da conduta errônea, né? Ela tem essa ação quando nós alcançamos o nível da consciência de humano, e de humano mais avançado, porque o humano preventivo não tem esse nível de consciência para a dor ter esse, né? Nós vamos ganhando, mas já se sabe que até os vegetais têm sensibilidade dolorosa. Então, a dor é um processo de autoconhecimento que nós temos. Para terminar? Ótimo. Então, meus irmãos, esse momento que nós estamos passando, que é doloroso, tem sido de muita dor pessoal, familiar, coletiva, nos trouxe muita insegurança, nos trouxe muito medo, não é? Falo da pandemia, mas o processo vem de antes, né, de violência e tudo que a gente está vivendo, mas a pandemia, nesse aspecto, nos fez parar para testar nosso nível de vigilância, nosso nível de capacidade de estar alertas, não largar o serviço, e para nós, todos, porque quando o trabalho que a gente tem que nos sustentar, a gente vai, enfrenta, né? Os medos, porque tem que trabalhar, porque não pode trabalhar em casa. Mas o trabalho que é espiritual, que é o trabalho de escolha, a gente se balançou, né? Quer fazer neste momento. Então, é como o Divaldo diz, cautela, cuidados, respeito, né? As necessidades desse momento, mas não podemos deixar de estar a serviço e vigilando, para que a gente possa cuidar dessa casa, Mãe Terra, para entregar a Jesus que está chegando de volta.
chegando de volta nos filhos reencarnantes, porque essa geração que vem está fantástica, não é? Precisamos ter essa casa para recebê-lo, o Senhor, na forma das crianças que chegam, assegurar a moral cristã, ética, o bem, a correção, a coerência, né? A integridade. Tudo isso são valores que precisam urgentemente que nós, que estamos na seara do Cristo, estejamos atentos de manter seu espelho, que isso é possível, que isso existe, para que possamos recebê-los e recebê-lo de volta. Muita paz, muito obrigada pela oportunidade, adorei ver todo mundo, né? Estar juntos. E que Deus nos abençoe nessa lida que nós escolhemos e que nós gostamos muito, não é? Muita paz. Rejane, eu vou pedir só por gentileza se você puder fazer nossa prece de encerramento. Pode ser? Ah, sim. Grata. Vamos lá, então. Senhor Jesus, Mestre querido, Divino Mestre, desejamos, Senhor, fortalecer os nossos propósitos na vossa seara, que possamos não nos distanciar de nós mesmos, do que nós identificamos de melhor em nós, que é caminhar pelo caminho da Boa Nova, do vosso Evangelho, Jesus. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, mãos de executar e os pés para caminhar. Que possamos dar as mãos para juntos seguir, Senhor. E esperamos, porque nós também esperamos, pelo banquete da vossa presença entre nós. Nos abençoa, Jesus, nos traz em vosso coração e em vossos braços aconchegantes de Mestre zeloso. Ser conosco na nossa caminhada. Que assim seja.